Porque o Supremo retoma hoje o julgamento que discute a responsabilização das redes sociais por conteúdos publicados. A repórter Aline Beckett tem as informações e chega ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Oi, Aline, bom dia para você. Olá, bom dia, Soraya e Nonato, bom dia a todos. Isso mesmo, Soraya, as duas sessões estão marcadas para acontecer hoje, umas 10 horas da manhã e outras 14 horas da tarde. Os ministros do Supremo Tribunal Federal julgam 2 recursos extraordinários, um que foi apresentado pelo Facebook, o ministro relator é o Dias Toffoli, e esse recurso acaba questionando se as plataformas digitais só devem remover conteúdos de seus usuários com a ordem judicial, e um outro que foi apresentado pelo Google. O relator é o ministro Luiz Fux e discute se as plataformas digitais já devem ter ali um limite pré-estabelecido, independentemente de uma ordem judicial. Segundo o placar parcial, foi registrado um voto pela manutenção total dessa exigência judicial, um voto pela exceção dessa exigência e 2 votos ali pelo fim dessa exigência de uma ordem judicial para que as plataformas possam remover esses conteúdos que considerem ofensivos ali de seus usuários. Faltam votar ainda 7 ministros: Flávio Dino, Nunes Marques, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E aí eu destaco a vocês que essa decisão por parte da Suprema Corte, ela pode ampliar ali as hipóteses sobre a responsabilidade de plataformas digitais, sobre as Big Techs se responsabilizarem ali por conteúdos que são publicados pelos seus usuários, especialmente ofensivos ou até discursos de ódio, independentemente ali de uma ordem judicial ou não. Eu lembro a vocês que esse julgamento começou em novembro do ano passado. Em dezembro, o ministro André Mendonça pediu vista e aí ele foi retomado na semana passada, e essa semana ele segue normalmente. Essa decisão final da Suprema Corte, ela pode alterar o artigo 19 do Marco Civil. Só que os ministros do STF acabam divergindo um pouco ali entre si em relação a essa exigência da ordem judicial, que está sendo o principal ponto e é o principal ponto desses recursos extraordinários que foram apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Então, só para concluir, para a gente fazer um resumo aqui, o julgamento segue hoje normalmente. Se conseguir maioria simples amanhã, ou seja, 6 votos, esse resultado já pode sair amanhã, quarta-feira, ou se algum ministro pedir vista, aí esse julgamento será postergado, ou seja, mais 90 dias aí pela frente. Mas por enquanto as sessões estão marcadas para acontecer hoje às 10 horas da manhã e às 14 horas da tarde. Eu volto com você, Soraya. Obrigada, Aline, pelas suas informações. Deixa eu chamar aqui os nossos comentaristas, a Deise Ciocari e também o Cristiano Beraldo. Bom, Deise, como que um artigo, mexe tanto e deixa tanto a gente discutir, e quanto mais o Supremo demora para analisar esse caso, novos aspectos vão sendo adicionados e torna essa decisão ainda mais complexa, né? Soraya, enquanto o judiciário ele tenta notificar ou fazer com que as empresas elas tirem o conteúdo com uma notificação extrajudicial, me parece que o judiciário tenta colocar a burocracia estatal em cima da internet. Então, seria mais ou menos como aplicar os filtros da internet em algo que exige um processo mais lento, sim, porque você precisa ter um pouco de previsibilidade até para poder entender as regras. E não é isso que o judiciário está oferecendo, né? Então, como que você vai saber o que pode e o que não pode ser publicado, aquilo que a gente já cansou de falar, essa linha tênue entre liberdade de expressão e discurso do ódio, que ela é tênue, sim, e a gente não discute isso. Então as pessoas ficam meio sem saber quais são as regras, e o STF, o Judiciário Brasileiro, não está discutindo isso como deveria. Nem vou falar do Congresso Nacional, porque cabe ao Congresso Nacional esse papel. Então, regras claras e previsíveis, elas não estão no jogo. O que está no jogo são os filtros automáticos que o Judiciário quer colocar sem definir essas regras. Aí fica complicado, sabe? A discussão está toda embolada em cima do que não deveria ser, enquanto as pessoas nem sabem o que é literalmente uma liberdade de expressão e quando que ela vai para o discurso do ódio. Então, essa discussão está muito longe de ser resolvida. Beraldo, queria te ouvir no mesmo tema, porque a gente tem, como a Deise destacou, o chamado discurso de ódio proliferando, xingamentos e por aí vai, dos mais variados lados aqui na nossa sociedade. E, por outro lado, tem a questão da liberdade de expressão, da liberdade de opinião. As coisas são muito próximas e muitas vezes acabam se misturando. Dá para disciplinar isso, Beraldo?
Nonato, quando as pessoas falam sobre esse tema, parece que o mundo era um domingo no parque, todo mundo de mãos dadas cantando cirandinha. Só que, na verdade, ataques, xingamentos, é só ir um estádio de futebol, desde que existe futebol, para a gente entender que as pessoas se ofendem, que as pessoas colocam para fora em determinados ambientes aquilo que elas possuem de pior paciência, faz parte da natureza humana. Agora, o Supremo Tribunal Federal parece ter comprado uma agenda da esquerda brasileira que é responsabilizar as plataformas não para que as pessoas parem de falar mal uma das outras ou de espalhar fake news, que antigamente era chamado de fofoca, agora é fake news, que é um grande problema, porque elas querem que as associações, como Educafro, por exemplo, que se tornou uma especialista no tema, possa processar por danos morais coletivos as plataformas que têm muito dinheiro. À medida que se transfere para as plataformas a responsabilidade de mediar o conteúdo que é postado pelos seus usuários, as plataformas também assumem a consequência financeira dessas ações que podem ocorrer contra elas. Portanto, se inviabiliza a atividade de rede social, que é uma plataforma para as pessoas se manifestarem conforme as suas consciências. Se alguma dessas manifestações tiver embutido ali um crime, o Código brasileiro, o Código Penal brasileiro, já tem esses crimes tipificados. É simplesmente o ato de você entrar na justiça, com base nas leis atuais, contra aquela pessoa. Agora, o Supremo precisa levar em conta também que existe agora a discussão na Câmara dos Deputados de uma proposta legislativa do deputado Kim Kataguiri que exige que remoção de conteúdo de rede social só seja permitida a partir de uma decisão de colegiado ouvindo-se o Ministério Público, porque não se pode deixar esta decisão também no judiciário na mão de apenas uma pessoa.